Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos fazer a correção sobre a lista História da Dança. Vamos também, em algumas questões, dar uma revisada no conteúdo, certo? Então, a primeira questão, ela é muito simples, né? Se vocês olharem no Aurélio, enfim, em diversos locais tem o que significa, né? O que vem a ser a dança, né? Então, eu escolhi um conceito que eu acho que representa, ao meu ver, o que vem ser a dança. Então, a dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música. Por que em geral o som de música? Porque, por exemplo, pessoas que não escutam, surdas, elas conseguem dançar. Que jeito? Ao som do ritmo do próprio corpo, as vibrações, né, que a música, que o som produz. Então, geralmente é o som da música, mas não é obrigatório ter música para ter dança, tá bom? E questão 2. A questão 2 é: a dança surgiu como a primeira forma de comunicação dos homens primitivos. Por quais motivos eles dançavam? Então, os homens primitivos, eles dançavam, né, para festejar, ou às vezes no momento de tristeza. Então, eles dançavam por muitas coisas, como, por exemplo, no período das colheitas, para ter uma colheita boa, ou porque a colheita foi ruim, tá? Nos rituais aos deuses, na época das caçadas, nos casamentos, em momentos de alegria ou tristeza, por exemplo, em funerais, quando pessoas morriam, ou ainda em homenagem, né, à natureza. Tá bom? Essa é a resposta esperada. A questão 3, gente, não pode errar, tá? Questão 3. Qual é a escrita da dança? A escrita da dança é a coreografia. Então, são os movimentos que os dançarinos fazem, né, no ar que a gente vê, que é uma sequência de movimentos. É a coreografia. Então, se perguntar qual que é a escrita da dança, não pode confundir, falar que é música. A escrita da dança é a coreografia, tá bom? A questão 4, né? O que acontece com a dança no período de Renascimento? Então, só para a gente relembrar, tá? O Renascimento vem logo depois da Idade Média. Quando a gente fala a palavra Renascimento, quer dizer o quê? Que tudo melhora, tudo progride. Por quê? Porque na Idade Média, a Igreja Católica fez o quê? Ela proibiu tudo que tinha relacionado ao corpo, à arte, que era pecado. Então, por exemplo, a dança na Idade Média, ela ficou estagnada. Somente os camponeses ainda realizavam as danças, porque os camponeses, eles não iam na igreja, né? Eles não podiam. Porque nessa época, a igreja é frequentada só pelos nobres, tá? Então, no Renascimento, a dança ela passa de uma atividade lúdica, né, de divertimento, para uma forma mais disciplinada, onde surge repertórios de movimentos estilizados, ou seja, criam repertórios de movimentos, tá? E aí, durante ainda o Renascimento, as cortes italianas, elas desenvolveram uma forma de dança, tá, que incluía regras a serem seguidas. E aí começaram... Que dança é essa seria? Seria justamente ali o balé começou ali naquela época, tá? E aí, gente, vocês precisam entender que a dança nesse momento aí do Renascimento, ela passou a ser considerada, né, uma forma de educação, tá? E ela adquiriu um aspecto social, ou seja, quem dançava, né, para você fazer parte ali da nobreza, ser convidado para os bailes nos castelos, você tinha que saber dançar, senão você não era convidado, tá? E aí eles diferenciaram muito, porque como começou a surgir esse repertório de movimentos, né? Se você pegar aí os filmes dessa época aí do Renascimento, você vai ver aqueles bailes onde tinham as danças de casais, que é justamente dali que nasceu a dança de salão, que é uma dança que nós vamos estudar esse bimestre. Então, tinham movimentos sequenciais que cada casal tinha que fazer para funcionar aquela dança. Então, eles começaram aí nessa época do Renascimento a ter uma distinção entre a dança de campo, que os camponeses faziam, e as danças de corte, que teriam esses movimentos estilizados, tá bom? Então, os bailarinos, né, os dançarinos, as pessoas que iam dançar para entreter ali o rei, enfim, a nobreza, eles eram treinados para justamente exibir essa sequência de movimentos. Então, muitas pessoas que faziam parte da nobreza, elas começaram a contratar, né,
os professores de dança para poder ensaiar essas danças da corte, tá? E eu acho que vocês têm que gravar isso. No Renascimento, a dança, né, ela acaba que assume um aspecto, né, social, ou seja, ela passa de uma atividade só de divertimento, né, que estava ali na Idade Média, que os camponeses faziam, né, essas danças para se divertirem, e passa para ter esse aspecto social, uma forma de educação mesmo, tá bom? E a questão 5, né, eu coloquei: cite as duas principais precursoras da dança moderna, né, que é a Isadora Duncan e a Martha Graham, tá? A Martha Graham começa aí mesmo o trabalho, né, de negação do balé. Então, qual a característica principal da dança moderna? É justamente essa negação da formalidade do balé, né, essas roupinhas esses tutus, que é aquelas sainhas, né, de tule, né, aquele cabelinho preso, o uso da sapatilha, né, então eles começam a tratar o bailarino de forma mais livre, né, então eles rompem com aquela dança clássica que é o balé, né, então eles exploram mais os movimentos corporais, né, começa a existir, né, um estudo sobre as possibilidades de movimento do ser humano, né? Começa a ter, né, solos de improvisação, ou seja, não tem, porque o balé tem uma sequência de movimentos obrigatórios, né? E a dança moderna ela vem quebrar isso, ou seja, começa a ter solos de improvisação de movimentos que são bastante frequentes pelos bailarinos que seguem a dança moderna. Mas a resposta da questão é justamente a Isadora Duncan e a Martha Graham. E a última questão, eu coloco como e quando surgiu a dança clássica, tá? E cite 2 espetáculos de balé mais conhecidos. Pessoal, o que vocês têm que entender? Quando eu falo de dança clássica, eu estou falando, se vocês pesquisaram, eu estou falando automaticamente ali do balé, tá? Que foi a primeira forma de dança estilizada que surgiu. Então, o balé que conhecemos hoje, ele tem suas origens no período do Renascimento na Itália, por volta do século XV. Mas foi na França e na Rússia que ele se desenvolveu e ganhou importância. Quais pessoas são mais importantes em relação a esse surgimento do balé, né, essa afirmação do balé enquanto dança clássica, né? A gente tem o Luís XIV, que é na França, que ele desempenhou um papel muito importante no reconhecimento da dança clássica como arte, tá? E a gente também tem a Catarina de Médici, na Itália. Então, assim, Luís XIV na França, Catarina de Médici na Itália. No seu casamento com Henrique II, né, por volta de 1530, né, ela trouxe com ela esta arte, né, e desenvolveu, né, né. E aí os baletos, como era chamado inicialmente, né, foi se tornando um verdadeiro show de dança, música, figurino, conjunto, né, ele foi se desenvolvendo, tá? Mas durante esses casamentos, nessa época, tinham muitos balés de entrada, né, as danças clássicas antes do casamento, e aí eles foram responsáveis pelo desenvolvimento, tá, do balé, né, como dança clássica dessa época, tá bom? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre, né, expressão corporal, né, atividades rítmicas expressivas, e a gente continua o nosso trabalho com dança, ok? Beijo grande e até mais!